Eu já estou com minha Bíblia aberta aqui e estou no Evangelho de João, capítulo 8. Você pode abrir aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8. Eu espero você achar. Graças a Deus. Então, capítulo 8, Evangelho de João, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?
Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amados irmãos e irmãs, essa história, essa situação, ela ficou escrita. E tudo na Bíblia tem um sentido. E se Deus permitiu que isso ficasse escrito, é porque Deus, Ele quer falar conosco. Ele quer demonstrar algo. Porque assim, Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele estava com o Pai. E Ele veio a esse mundo para se sacrificar, para dar a própria vida por nós. Veio para ser oferta. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele estava junto ao Pai. E Jesus dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Mostrando a semelhança de caráter, a forma como Deus pensa. Então, cada ação do Senhor Jesus mostra o Pai. Mostra a forma como o Pai age, como o Pai pensa. Então, o Senhor Jesus, Ele, nessa situação, porque havia um conflito, e o conflito, apesar disso ser uma armadilha para poder acusar Jesus, porque se ele autorizasse a execução, eles iam dizer que Jesus mandou matar aquela mulher, mesmo que estivesse na lei. Então, aquela situação, ela fez com que Jesus mostrasse o agir de Deus em uma situação. E qual foi essa situação? Naquela época, eu estou aqui no capítulo 8, mas se você olhar para a sua esquerda, um pouco acima, você vai ver o título assim: Jesus, a fonte da água viva. E no verso 37, eu não sei se a sua Bíblia está dessa forma que eu falei, mas na minha, eu estou aqui no capítulo 8, e se eu olhar para o canto superior esquerdo, eu vou ver o verso 37. E no verso 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então ele estava falando a respeito do Espírito Santo, mas havia uma festa. E essa festa, ela havia vamos dizer assim, um ritual onde se jogavam as águas, e as águas
elas como se purificassem, né? Então havia as escadarias e a pessoa chegava e derramava aquelas águas. Jesus chegou no fim, no último dia, onde eles estavam derramando essa água. Só que nessa festa tinha o lado de purificação, mas também havia muito pecado, havia muita orgia, muita bebedice. Então, essa mulher, os estudiosos, eles falam que esse adultério se deu nessa festa. Uma festa onde haviam pessoas embriagadas. E aí, eu não sei dizer para você o que realmente aconteceu, mas os estudiosos falam que foi nessa festa que aconteceu isso. E essa mulher, ela foi pega em flagrante adultério, mas sobrou só ela, né? Eles só pegaram ela, eles só trouxeram ela. E quando eles colocam assim, olha, na lei Moisés diz que tais mulheres, né, até a Bíblia dá aqui a referência de Levítico 20 e também Deuteronômio 22, com certeza falando a respeito dessa lei, o que manda ser feito com essa mulher que é pega, apanhada em flagrante adultério. E a lei realmente mandava apedrejar. Mas o que a gente vê aqui é que insistiram com Jesus para que ele tomasse uma decisão, para que ele falasse algo. E o que ele fez, o que Jesus fez, surpreendeu todo mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem armou tudo aquilo ali foram os escribas e os fariseus. E a Bíblia diz que eles queriam acusar Jesus. E aí Jesus vai e levanta-se. Quando ele levanta, porque ele estava escrevendo no chão. Muitos falam, tentam dizer o que Jesus estava escrevendo no chão, né? Mas eu acho que o que Jesus estava escrevendo no chão não é tão importante, senão estava aqui escrito o que ele escreveu, né? Mas o importante é que Jesus se levantou. A Bíblia diz, verso 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou. Então, Jesus, ele se levantou e ele surpreendeu todo mundo. Quando ele se levantou, e eu vou dizer, toda vez que Jesus se levanta, pode ter certeza que vem poder, vem milagre, vem solução. Toda vez que Jesus se levantar, por isso que quando o Filho do Homem, ele foi levantado naquele madeiro, até a natureza sentiu. A natureza, ela sentiu aquele momento. O Senhor Jesus, ele foi levantado aos céus depois que ressuscitou. E logo em seguida o Espírito Santo desceu. Toda vez que Jesus se levantar, algo vai acontecer.
Então Jesus se levanta e ele diz o seguinte: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Se você estiver sem pecado, então faça o que Moisés falou. Naquele momento, ele se sentou de novo. Continuou a escrever no chão. Mas aquela palavra, ela foi tão forte, mas tão forte, que a Bíblia diz, porque assim, naquele momento, a Bíblia diz que a consciência começou a acusar, porque tinha gente ali que estava cometendo as mesmas coisas. Tinha gente julgando, mas fazendo as mesmas coisas. Tinha gente apontando o dedo, mas estava fazendo as mesmas coisas. Tinha gente julgando, mas fazendo coisa pior. É por isso que a Bíblia diz assim: não julgue. E por que a Bíblia diz não julgue? Porque você só pode fazer isso se você estiver sem pecado. Sem pecado você pode até, vamos dizer assim, falar para alguém, falar a palavra, mas se estiver fazendo até pior, então aquilo vai se voltar contra a pessoa, porque a Bíblia diz que se você julgar, você será julgado na mesma medida. Então a Bíblia diz que a consciência daqueles homens foi tocada. E o que aconteceu? Eles foram saindo, um por um, a começar dos mais velhos. Os primeiros a saírem foram os mais velhos, e depois o restante. A cena mostra que só ficou Jesus e a mulher. E essa mulher, ela sabia que ia morrer. Ela sabia que ia ser apedrejada. Era o último dia de vida, na verdade, as últimas horas de vida dela. Ela estava à beira da morte. E aí, a Bíblia diz que, porque Jesus voltou, se sentou no chão, e a Bíblia diz que Jesus ergueu-se novamente. Olha só, Jesus se levantou mais uma vez. Então vem bênção. Toda vez que Jesus se levantar, vem bênção para a sua vida. E a Bíblia diz que Jesus não viu ninguém mais, além da mulher. E perguntou para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E ele pergunta para ela: ninguém te condenou? Nenhum. E ela respondeu: ninguém, Senhor. Aí Jesus, ele diz: então, bom, já que ninguém te condenou, então nem eu tampouco, porque Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus não tinha nenhum pecado, tinha o direito de julgar aquela mulher, né? Mas não o fez. E Jesus disse assim: nem eu tampouco te condeno. Pode ir. Vai embora e não peques mais.
não erre mais. Amado irmão, irmã, essa mulher nunca mais se viu falar na Bíblia dela. Nunca mais. Pastor, mas essa mulher não era fulano, não era Beltrana? Não, a Bíblia não fala mais sobre essa mulher. Essa mulher, ela sumiu. Mas essa mulher, porque assim, todo mundo conhecia ela, né? E quem não conhecia a partir daquele momento, porque é um lugar pequeno, né? Então, todo mundo, aquela cena, aquilo que aconteceu, todo mundo ficou sabendo. Jerusalém, em peso, ficou sabendo. Até você, que soube hoje, agora você está sabendo também. Pois é. Todo mundo ficou sabendo. E aí? E o day after, né? E aí? E depois? E o que ela ia fazer? Voltar pro marido? Dê sua opinião aí. E agora? Jesus, ele só deu uma ordem para ela. Jesus disse assim, ó: vai e não faz mais. Vai e não faça mais. E pronto. Foi a única ordem que Jesus deu para ela. E essa mulher, se ela ficou ali em Jerusalém, muitos que viram naquele dia olhavam para ela. Talvez aquela condenação ela continuou, porque quem perdoou ela foi Jesus. Quem perdoou ela foi Jesus. Mas aquela mulher, a partir daquele momento, ela tinha que começar uma nova vida. E ela começou uma nova vida. É por isso que o título dessa mensagem é A Mulher Sem Passado. Porque toda pessoa que é perdoada por Jesus, ela tem que entender que ela não tem passado mais. Toda pessoa que recebe verdadeiramente o perdão de Deus, o passado dela é apagado. Não que ela não lembre, não que ela tenha amnésia, não. Mas a partir daquele momento, para ela tocar a vida, para ela ir em frente, ela tem que ficar sem passado. E eu acho que foi o que essa mulher fez. A partir daquele momento ela não tinha mais passado. Ela só tinha o presente e o futuro. Entenda, meu irmão, minha irmã, que se você fez algo no passado, existem pessoas que elas não vão te perdoar nunca. Porque quem te perdoou foi Jesus. A Bíblia diz que quem muito perdoa, muito ama. Mas talvez você
que me ouve agora, você cometeu um pecado, um deslize, e até hoje você recebe pedradas. Mas Jesus, Ele se levanta em seu favor, te dando uma nova chance, uma nova vida. Mas você precisa se perdoar e entender que a partir do dia que você recebeu o perdão de Deus, você não tem mais o passado. Porque Jesus apagou. Jesus apagou. E a pessoa mais importante é Jesus. Amado irmão e irmã, eu não sei como está a sua vida, mas talvez você esteja aprisionado até o momento que você entender que Jesus te perdoou e aquele passado não existe mais. Pelo menos nos cadernos de Deus, das obras, aquilo não existe mais. Você passa a ser um homem sem passado, uma mulher sem passado. Acredite nisso. Siga em frente e receba apenas a palavra de Jesus, que disse: vai, e não peques mais. E é essa a mensagem de hoje.